Filadélfia, Primeira Igreja Batista de Salvador. Transformados por Cristo para sermos diferentes e corajosos para fazermos diferença. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Seja bem-vindo aos cultos online da Filadélfia, Primeira Igreja Batista de Salvador, com mensagens que vêm do coração de Deus para seu coração. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esteja em oração e os ouvidos atentos para a mensagem que será proferida pelo servo de Deus, pastor Jorge de Oliveira Bezerra. Graça e paz em nome de Jesus, meus amados irmãos, os que estão aqui no templo. Nós temos aqui alguns irmãos, poucos, mas temos. E graça e paz a você que está nos acompanhando de sua casa, do seu notebook, do seu celular, da sua televisão, aonde quer que você esteja. Nós queremos agradecer a Deus por estarmos aqui juntos nesse culto que está sendo transmitido também online. E nós estamos antecipando a gravação para esse horário em função do toque de recolher após as 20 horas. Nós queremos nessa hora abrir esse culto com a leitura do Salmo de número 90. O Salmo 90, ele aborda, faz uma abordagem a respeito da eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Duas faces opostas, né? Do que nós chamamos de tempo. Uma é a nossa realidade, estamos inseridos no cronos, no cronômetro, e temos um tempo, e todas as coisas, segundo a Bíblia, têm um tempo determinado, todas as coisas, não é? Uma semente, uma planta, tudo, a natureza, o firmamento, galáxias, tudo dentro da matemática de Deus, de um tempo determinado. Já Deus vive numa outra esfera, a eternidade não tem tempo. E esse salmo aborda, faz uma revelação muito interessante que eu gostaria de chamar a sua atenção. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias, irmãos, se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida chegam ou sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles, desse tempo, é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio.
Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. É um salmo extremamente interessante e um salmo muito bem escrito, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a respeito da nossa vida, da duração do tempo de nossa vida e também, ao mesmo tempo, o texto fala da extraordinária situação que Deus se coloca no sentido de saber de todas as coisas, de conhecer todas as coisas, inclusive aqui fala de pecados ocultos, da minha vida, da sua vida, e a Bíblia diz, diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Diz o texto também a respeito da brevidade de nossos dias. Eu gostaria que, à luz desse salmo, você se colocasse diante desse Deus, porque uma das coisas que o salmista pede é que Deus nos alegre. Alegra-nos, portanto, dias que, em meio às aflições, pedindo a alegria de Deus. Ele fala isso em duas oportunidades. Ele fala de sacia-nos, ele fala de alegra-nos por tantos dias, e diz o texto, e aos teus servos apareçam as tuas obras, e seja sobre nós a graça do Senhor. Que esse salmo possa ter nutrido a sua alma no início desse culto. Nós vamos daqui a pouco ministrar a palavra do Senhor a respeito de um tema relevante, considerando o panorama, considerando a realidade que nós estamos vivenciando no cenário mundial do qual nós fazemos parte, eu e você. Eu quero iniciar esse culto chamando a multimídia para, neste instante, exaltar ao Cordeiro de Deus. Vamos, nesse momento, glorificar ao Senhor e adorar ao Senhor com esta mensagem musical. Louvemos ao Senhor.
Meus amados irmãos, depois de adorarmos ao Senhor com esse belo grupo dessa querida igreja co-irmã, nós queremos chamar a atenção dos irmãos para algumas comunicações que vamos fazer nesse instante. E chamo sua atenção. Domingo que vem, pela manhã, aqui em nossa igreja, nós vamos receber, peço aí ao irmão da multimídia, o missionário da Junta de Missões Mundiais, o pastor Fernando dos Santos. E, desde já, convido os irmãos, nós teremos o culto presencial e online às 10 horas da manhã. O pastor Fernando vai aqui trazer... com certeza, no bojo da sua palavra, informações da obra de missões mundiais do continente africano, e também ele vai falar sobre o grande desafio do trabalho missionário fora do Brasil, da qual essa igreja também uma sustentadora, parceira da obra de missões mundiais. Inclusive, estamos envolvidos todas as classes da escola bíblica discipuladora de nossa igreja, envolvida com a campanha de missões mundiais. Eu gostaria também que fosse destacado aqui agora, aí está o tema, de missões mundiais, o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que é o tema de missões mundiais, este ano 2021. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. O alvo da nossa igreja, que está repartido com todas as classes, e também o desafio lançado a todos os membros de R$14 mil, que está assim dividido com todas as classes. Esses recursos não são aplicados aqui no templo, nem em gasto nenhum da igreja aqui local. Eles vão todos para a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Então, encorajamos e pedimos a todos que peçam a Deus que dê a cada um de vocês a oportunidade de dar a sua oferta. Todos estão envolvidos, pastores, diáconos, todas as classes, toda a membresia. E aqueles que não participam das classes online, porque também temos a classe presencial às 8h30, pode fazer a entrega na hora dos cultos aqui, presenciais, ou enviar, sinalizando no envelope que a sua oferta é para missões mundiais. Assim sendo, esta informação é muito importante e preciosa. A nossa igreja vai estar envolvida durante todo esse mês, a fim de que até o final do mês tenhamos essa quantia e nós possamos enviá-la como parte do nosso compromisso, que é com Cristo, a respeito da grande ordem que Ele deu de ir ao mundo inteiro e pregar o Evangelho. E nós temos esse dever, é um débito que nós temos. O apóstolo Paulo considerava devedor, ele disse que era devedor do Evangelho aos povos. É assim que você deve se sentir, um devedor. Você deve isto ao mundo, ou seja, de compartilhar, de estender, é um débito. Se é um débito meu,
o apóstolo Paulo assim se referia: sou devedor a gentios, eu sou devedor a todo mundo de compartilhar o evangelho, e ainda mais ele dizia: ai de mim, se assim não o fizer. Tomara que você tenha essa consciência de que somos devedores diante de Deus, de compartilhar ao mundo e de investir a fim de que o reino de Deus, o evangelho, seja pregado, se expanda, vidas sejam alcançadas e a palavra de Deus seja ministrada a despeito de todos os desafios e obstáculos que enfrentamos neste momento. Deus possa abençoar e dar ao irmão essa maturidade e essa visão. A outra palavra que gostaríamos também de chamar a sua atenção é que também continuamos com o trabalho com os moradores de rua aqui na cidade de Salvador. Só que o grupo está saindo aos domingos, até que se normalize toda a situação da cidade. Então, o grupo está saindo aqui domingo bem cedo. E então esses irmãos vão fazer o trabalho com os moradores de rua. E você pode nos ajudar aqui também, participando desse trabalho, que está sendo liderado pelo pastor Rafael Paradella, pastor auxiliar dessa igreja, e o diácono irmão André, e um grupo de irmãos que tem o coração voltado para essa atividade. Você pode ajudar vindo preparar todo o material que sai aqui também, mandando também sua oferta, uma vez que nós levamos alimento. Você pode entregar aqui na igreja roupas usadas, mas não rasgadas, em bom estado, em estado de uso, não é? Pode entregar aqui calçados, sapatos, sandália, roupa masculina, feminina, e etc. Todos isso também entregue aqui alguma coisa que possa ser de utilidade para eles, como sabonete, pasta dental, papel higiênico, que a gente faz o kit higiene. Todas essas são maneiras que você pode abençoar, porque eles são contactados e essas coisas são entregues. Nós estamos sempre acompanhando as fotos. Nós vamos projetar no próximo culto, domingo, para que os irmãos saibam que esse trabalho não foi interrompido, mesmo aqui com a situação um pouco difícil, em função deste quadro de alta letalidade e também de número de mortos da pandemia, mas nós não estamos nos omitindo, estamos fazendo as coisas de uma maneira que tudo seja preservado. Eu me refiro com equilíbrio, mantendo os protocolos de segurança, tal, mas não parando de fazer, né? Com cautela, com prudência, como também aqui nos cultos com os irmãos que vêm presencialmente, mas não interrompendo de maneira nenhuma as atividades da igreja totalmente, como alguns aí fora estão lutando para que isso aconteça. As trevas têm agido nesse sentido de fechar as portas da igreja, e não sabem, inclusive, distinguir a relevância desse trabalho e do papel que a igreja cumpre nesse momento de pandemia. Então, é nesse sentido. Nós queremos, nessa hora, convidar os irmãos, que aqui não sei se tem, mas em casa, os irmãos vão destacar aqui agora o momento de dízimos e oferta, que se tivéssemos aqui em culto, teríamos aqui diáconos para receber, ou para ir a cada irmão, e se há algum irmão aqui que vem até a mesa da ceia. E eu gostaria então que a multimídia colocasse aí, assim, o número da conta da igreja, do CNPJ, está aí o Pix da igreja, o número da conta do Bradesco. Muitos irmãos estão optando em fazer as transferências, a quem nós agradecemos, a esses queridos irmãos que têm feito isso com fidelidade,
com amor, né? E acima de tudo em obediência ao Senhor e amor à obra do Senhor com alegria. Aliás, se não for assim, não seria de uma atitude correta, porque a Bíblia diz que Deus ama a quem faz com alegria e não por uma obrigação ou por uma imposição. Faça isso com alegria, com gratidão a Deus, para que a igreja dê continuidade ao seu ministério. Aqui está, então, aí na tela, aí está no seu visor, as informações da igreja para que você faça ou entregue ou envie, ou venha até aqui. O nosso escritório funciona de segunda a sexta, em horário comercial. Você pode vir aqui, há uma funcionária aqui que pode receber, ou aqui nesse salvo, ali em cima, querido, que eu vou pedir para alguém colocar na tesouraria já. Então, que Deus possa abençoar. O irmão estava aqui orientando uma pessoa que veio trazer sua oferta aqui na frente, e Deus possa abençoar você aí em casa também. Nós vamos orar agora por várias pessoas. Eu gostaria que o irmão Maurício colocasse agora os pedidos de oração. Vários irmãos aí necessitando de orações, e queremos nesse instante fazer uma participação. É a participação de que o querido irmão Manuel Mercedes, ele foi chamado à presença de Deus. Não foi Covid, ele tinha 93 anos, ia fazer 94 no final desse ano. Irmão Manuel Mercedes, por muitos anos, foi membro dessa igreja. Ele estava internado no hospital Teresa Lisieux, já tinha várias complicações, várias comorbidades, e já estava no hospital há mais de 15 dias internado. E eu gostaria nesse momento pedir aos irmãos que orem pelos seus filhos, suas filhas. Ele foi sepultado aqui no cemitério da Quinta dos Lázaros. O pastor Rafael esteve a meu pedido realizando a cerimônia de gratidão a Deus pela vida dele. Ele era muito confiante, muito convicto, amava cantar os hinos do cantor cristão. Eu acompanhei muitas vezes o Manuel e o encontrei nessa cidade com esse espírito, né, de evangelizar, de louvar a Deus, muito alegre, e agora já está na presença do Senhor. Eu liguei, conversei com a sua filha, e nesse instante eu peço a toda a igreja, aos irmãos, que ore para que Deus conforte toda a sua família, e que Deus possa realmente acompanhar essa família, e que seus descendentes possam realmente ter o mesmo temor, que o testemunho do irmão Manuel Mercedes impacte sua prole, né, seus descendentes. Espero que o Espírito Santo de Deus alcance essa família com sua graça e misericórdia. A outra palavra que nesse instante é quanto aos aniversariantes dessa semana. Queremos agradecer a Deus, e aí estão os seus nomes dos aniversariantes, vários irmãos: Marluce, Reginaldo, nosso irmão diácono, Marivalda, Edna, Lisete, Jamile, Karina, e hoje então Karina, Rosilda, Albertina e Jorge Manuel da Conceição. Esses irmãos estão aniversariando hoje, dia 8, e amanhã Maria Costa Maciel, Ronaldo dos Santos, Maria de Lourdes Uzeda, também amanhã, né? A irmã Lourdinha, Marcos Pita de Jesus e Rosália Veloso Marques. Todos esses irmãos estão completando mais um ano de vida esta semana. Nós vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus por essas vidas, ao mesmo tempo orar pelos pedidos de oração que aqui nos chegam a cada dia, a cada momento, para que o Senhor continue operando nestas vidas. Orar para que todos os irmãos
a idosos sejam vacinados, que não foi vacinado, que o faça, né? O mais pronto possível, e quando surgir a oportunidade, que sejam vacinados, e que o Senhor nos abençoe nessa vacina também. Então eu peço que Deus nos abençoe. Eu fui vacinado também com a minha esposa. Na mesma hora, logo depois da vacina, pedi a Deus que estendesse a sua mão de misericórdia e nos abençoasse com aquela vacina, e que não permitisse que aquela vacina nos fizesse mal. Essa é a atitude que o servo de Deus deve ter diante da soberania do governo de Deus, né? Porque Ele está no controle de todas as coisas. Então, não coloque sua esperança na vacina. Sim, nós queremos que as vacinas sejam produzidas aí no número maior do que a população brasileira, aliás, que haja 500, 600 milhões, para que proporcione, então, a todos as 2 doses, né? Nós temos mais de 220, o que seria necessário 450 milhões, e considerando as várias situações, então, na verdade, nós precisamos mais de 600 milhões de vacinas, a fim de que ninguém fique de fora, porque todo ser humano é ser humano, não importa se é indígena, não importa se é mendigo, não importa se é pobre, se é rico, é um ser humano, e o ser humano, a vida tem que ser respeitada. Então, nós vamos orar para que Deus abençoe esse momento, que haja muita vacina, né? E que essas vacinas possam chegar à população brasileira. Já estamos vacinando 1 milhão de pessoas por dia, há um esforço aí de chegar muito mais, e esperamos que isso aconteça, e que Deus possa ter misericórdia do nosso país. Vamos orar. Ó Deus amado, Deus bendito, Deus bondoso, nessa hora queremos agradecer a Ti, estarmos aqui nesse culto, ó Pai amado, em contato com a Tua igreja. Ó Pai amado, te pedimos que Tu abençoes o Teu povo, a igreja que está nesta hora espalhada em centenas de casas, ó Deus, espalhadas nesta cidade, nesta comunidade. Ó Deus, pedimos a Tua bênção para os Teus servos e Tuas servas, e especialmente aos idosos da Tua igreja, Senhor, do qual grupo eu faço parte, ó Deus. Ó Pai amado, Tu sabes que nós somos de um grupo de risco maior, portanto, ó Pai, tem misericórdia, estende a Tua mão de poder e ampara-nos, protege-nos. Ó Deus amado, sustenta as nossas vidas, revigora as nossas forças. Ó Deus, age no emocional, ó Deus, dos Teus servos, de um modo geral, ó Pai. Nós vivemos momentos de pessoas aflitas, desesperadas, atentando contra a sua própria vida, alguns tirando, ó Deus, sua própria vida em momentos, em situações terríveis, ó Pai, em que se deparam, se encontram. Eu te peço, Senhor, por aqueles que estão enfermos, te peço, ó Deus, por todas as famílias enlutadas, que perderam seus entes queridos, por muitos, ó Deus, que estão também em confinamento, ó Pai, em isolamento, em função de terem sido contaminadas com esse vírus. Eu te peço que Tu abençoes estas vidas, socorra essas vidas. Te peço pela Tua serva, irmã Natália, que foi, ó Pai, contagiada pelo vírus, já estamos sabendo que ela está melhor, e eu te peço por Tua filha, para que ela se recupere completamente. Abençoa a Tua serva, irmã Natália, irmã Maria Gedida, abençoa, ó Deus, essas vidas de uma maneira muito especial. Opera, ó Deus, restaura totalmente a saúde do Teu servo, irmão Lázaro, membro dessa igreja. Consola a família do Teu servo, a quem Tu chamasse à Tua presença, irmão Manuel Mercedes. Consola e visita esta família, Senhor, e de tal maneira, ó Pai amado, que Teu Espírito opere
de maneira de sobremodo, ó Pai, e que eles sejam lembrados a respeito, ó Pai, do testemunho, da firmeza e daquele que já partiu, do pai, do avô, enfim, do teu servo que fez parte da família deles. E nós te suplicamos por ele, te peço, ó Deus, por todas essas vidas, por aqueles que estão administrando também situações em suas casas, ó Pai, tomando conta de pessoas idosas, enfermas. Ó Pai, eu te peço que o teu anjo acampe ao redor dessas vidas, ó Pai, de uma maneira muito especial, membros da tua igreja, ó Pai, que tem essa missão, ó Pai, durante essa pandemia, de cuidar de si mesmo e de pessoas, ó Deus, sob os seus cuidados. Visita essas vidas, ó Pai, renova as forças dessas vidas, daqueles que estão cuidando dos seus genitores, seus pais, ó Pai, seus avós. Eu te suplico, ó Pai, de uma maneira especial por todos eles. Abençoa, ó Deus, nesta hora. Também te suplico, ó Pai, pela tua igreja, a programação desse mês, a programação de domingo que vem, a presença do teu servo que vai estar conosco aqui pela manhã. Ó Deus amado, continua orientando-nos, nos dando sabedoria, dá-nos, ó Deus, também a solução, ó Deus, para algumas situações que estamos administrando, ó Pai amado, em algumas causas e obstáculos, ó Pai, que eu te peço a tua mão, ó Pai amado, em função do início da obra aqui, ó Deus da fachada, de situações, ó Deus, que precisamos driblar, ó Pai amado, e eu te suplico que tu operes de uma maneira miraculosa e possa retirar todos os empecilhos, ó Deus. Eu te suplico isto, ó Pai amado, a tua orientação, a tua sabedoria na direção da tua igreja aqui. Diante de ti, me sinto, ó Deus, menos do que nada, e necessito tanto de ti, Senhor, para dar continuidade a essa responsabilidade que tu confiaste a mim há 10 anos atrás. Toda glória, toda honra seja dada a ti, nós oramos e já agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, abra sua Bíblia em 2ª Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, e também faremos daqui a instantes uma referência a um texto de Mateus, capítulo 24. Eu chamo a atenção dos irmãos para esse texto. A Bíblia diz, em 2ª Epístola, da 2ª carta que o apóstolo Paulo escreve aos cristãos de Tessalônica, no capítulo 2, versículo 7. Diz o texto: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus permite, lhe manda, se possível, era bom botar esse texto, irmão da multimídia e meus irmãos, é por isso que ele manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário,
deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Queridos irmãos, reputo esse texto do apóstolo Paulo, é um texto escatológico, é um texto que aponta para as últimas coisas, é um texto que aponta para o desdobramento e das ações da sociedade humana no seu capítulo final. É um texto que revela de uma maneira muito interessante, muito clara, muito didática e até cronológica, uma sequência muito interessante na palavra do apóstolo Paulo, o cenário que Deus permitirá que o mundo atravesse e que toda a sociedade humana, todo o planeta, a população do planeta Terra serão todos envolvidos e inseridos nesse tempo de engano, nesse tempo que a Bíblia chama que Deus permitirá, que Deus enviará. Agora, esse texto esclarece algumas coisas. Por que Deus vai permitir que o engano alcance toda a terra? Por que Deus, então, devemos fazer essa pergunta ao texto. Por que Deus, num determinado momento, há de permitir que o erro, a injustiça, a mentira prevaleça? O texto confirma, o texto esclarece, o texto elucida. Vamos voltar ao texto. O texto do apóstolo Paulo aos cristãos de Tessalônica, ele começa no capítulo 2, dizendo: irmãos, no que diz respeito, versículo 1, por favor, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, chamamos sua atenção, que vocês não demovais, está ali o texto, não é? Que vocês não demovais, ou seja, não mudem a vossa mente com facilidade. E diz mais: vocês não se devem perturbar, não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Ou seja, de repente surge comunicações, revelações, alguém diz que recebeu uma revelação em nome e até usa o nome de Deus, ou de repente um espírito de engano começa a dizer coisas diferentes das Escrituras. A Bíblia diz o seguinte: entre o que a palavra diz e aquilo que você venha a ouvir, que está destoante com a palavra de Deus, com as Escrituras, você não deve demover, você não deve mudar
sua convicção em função de profetadas, de revelações, de pessoas que dizem que Deus me revelou, não saiam de casa a partir do dia tal, o Senhor Jesus Cristo vai vir no dia tal, ou isso vai acontecer, e tem uma catástrofe, enfim, e começa de repente perturbar. A Bíblia diz, e aí vos perturbe, diz o texto, e nem vos perturbeis, quer por palavra, quer por, diz por Espírito, ou quer que alguém até use até a epístola e distorça, porque hoje, o problema hoje não é a notícia, hoje o problema é como é dada a notícia. Eu posso dizer a mesma coisa de várias maneiras. Eu posso dizer a coisa, a mesma mensagem, e eu posso distorcer a mensagem, a depender do interesse daquele que comunica. Existe uma lei em comunicação que é aquela que está acontecendo aqui agora. Eu estou, nesse momento, comunicando uma palavra e você está ouvindo, e você pode decodificar aquilo que eu digo, e pode haver um ruído entre a codificação e a decodificação. Eu estou nesse momento comunicando. Como é que você ouve? Como é que você entendeu? A mídia usa isso com uma propriedade tremenda em função dos interesses deles. Ela é responsável, sim, de nos manter informados, mas ela também é responsável pelo adoecimento emocional de milhões de pessoas. Tem pessoas que são bombardeadas todos os dias com uma comunicação que está adoecendo. Inclusive, sugiro que você ouça menos, veja menos e use melhor o seu tempo. Muito bem, voltando ao texto. E diz o texto, ninguém de nenhum modo vos engane. O texto fala, então, primeiro que você não deve ser perturbado por uma comunicação diferente daquela das Escrituras. Segundo, o texto também diz que, de modo nenhum, versículo 3, vos engane, porque isto, diz o texto, não acontecerá sem que primeiro aconteça alguns fatos. Ou seja, a vinda do Senhor Jesus Cristo não acontecerá antes que alguns fatos aconteçam. A volta do Senhor Jesus Cristo, antes, é precedida, alguns fatos precisam acontecer antes que o Senhor Jesus Cristo volte. É isso que o texto quer dizer. Eu estou aqui sendo absolutamente muito claro, com uma hermenêutica extremamente preocupada, no sentido de os irmãos entenderem corretamente, de maneira fidedigna, o texto. Muitos pregadores assemelham-se mais a personagens de uma peça teatral do que arautos do Evangelho. Eles vivem no sentido de buscarem aplausos e reconhecimento dos homens para eles. Mas aqui eu quero chamar a atenção, não para mim, mas para o texto, para a palavra, para o ensino, para aquilo que a palavra de Deus revela. O maior desejo de muitos deles não é ver Jesus salvando pecadores, mas sim divulgar seu ministério e sua pessoa. Parece que eles são mais superiores do que a mensagem que eles comunicam. O apóstolo Paulo está dizendo isso. O apóstolo Paulo, inclusive, disse isso para a igreja da Galácia. De repente, pode aparecer alguém com a aparência de anjo. E a Bíblia diz, mas se esse que tem aparência de anjo, que você ficou todo fascinado, comunicar diferente do que está escrito aqui, você deve considerar esse que você gostou da imagem e gostou muito bem do biotipo, do jeitão.
você deve considerá-lo maldito. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Anátema. Então, as igrejas desses líderes têm sua base construída sobre a opinião pública e sobre suas últimas técnicas mercadológicas. E nesse contexto o evangelho se torna trivial, perde sua profundidade e Deus se transforma em um produto a ser vendido. Eu não estou vendendo aqui produto nenhum. Nós estamos aqui querendo que a palavra de Deus possa exercer seu papel. Qual é o papel da palavra de Deus? O papel da palavra de Deus é ser luz para a minha vida, é me instruir, é me libertar, a fim de que eu venha conhecer a verdade, e a verdade então me liberte. Conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Liberte-nos. Que a palavra de Deus desenvolva um papel de me libertar das crendices, das tradições humanas, das invencionices, da mentira, do engano. E o cavaleiro do engano cavalga toda a terra. Eu nunca vi tanto engano. Em todas as áreas, em nome do jornalismo, em nome da ciência, em nome da política e em nome da religião. Tanto é que Jesus Cristo disse: virá falsos pastores, falsos cristos, falsos milagres, falsa mensagem, acautelai-vos. Se há um momento que devemos ter uma cautela tremenda, prudência, naquilo que vemos e ouvimos, é esse tempo. E agora, nesse momento, depois de vivenciar um ano, e estamos indo a 1 ano e 1 mês de pandemia, eu nunca vi usarem uma pandemia de maneira tão absurda. Alguns estão usando a pandemia para praticar a fraudemia, ou seja, para praticar o quê? O dolo, tirando proveito da pandemia, para roubar, para enganar, com intenções pessoais, de tirar lucro. Tem gente até tirando lucro com falsas vacinas, tirando proveito da pandemia, com intenções de promoção pessoal, de competir com alguém. Não respeitam e falam que é em respeito à vida, não respeitam coisa nenhuma a vida. Se comunica com mais veemência aqueles que morreram, e nós temos todo o respeito, do que as vidas recuperadas, do qual o nosso país é campeão mundial de vidas recuperadas da Covid. Então, há uma intenção disso, como também há uma intenção na comunicação do Evangelho. Então, deixa eu continuar, diz o texto, o que há de acontecer antes da volta de Jesus? Esse texto, o apóstolo Paulo diz assim: ninguém de modo nenhum vos engane, porque é necessário que aconteça, sem que primeiro seja revelado a apostasia e seja revelado um personagem, está escrito ali, é revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Puxa, que é isso, pastor? Quem frequenta aqui os grandes congressos de escatologia, que essa igreja abre aqui uma janela para a Bahia, o Brasil aprender, e nós vamos ter na primeira semana de agosto o 9º congresso de escatologia. Já falamos muitas vezes sobre esse personagem que a Bíblia chama de o anticristo. Ele é chamado de o homem da iniquidade. Esse texto diz: o homem da iniquidade, o filho da perdição. A Bíblia diz que antes da volta do Senhor Jesus Cristo, então não adianta dizer que Jesus vai voltar ali, acolá, etc., porque primeiro há de se deixar claro, ficar claro, que há de se levantar um líder mundial, e a Bíblia diz que ele receberá, inclusive, a ajuda e a eficácia de Satanás.
para exercer o poder. Nós estamos caminhando, meus irmãos, em breve, para uma nova ordem mundial, que caminha, e esse cenário vai sendo montado. A Bíblia diz então que é necessário que esse iníquo seja revelado primeiro. Se antes dele ser revelado, Jesus não voltará antes que ele seja revelado. Antes que esse momento aconteça. E a Bíblia então fala de um momento em que ele será revelado e há de acontecer então um período de governo dele, que agora não vamos entrar hoje nessa matéria, porque é um texto outro do Apocalipse, mas quando ele vai ser revelado, e então teremos a grande tribulação e um período extraordinariamente maravilhoso, em que os homens vão dizer, pronto, agora alcançamos paz e segurança e equilíbrio econômico, mas depois será uma tragédia e uma catástrofe mundial. A Bíblia diz que é necessário que haja apostasia. Que é isso, pastor? Crentes, por isso, olha só, que conheceram o Evangelho, que ouviram o Evangelho, que conheceram a palavra, que estiveram dentro das nossas igrejas, gente a quem foi pregado a palavra de Deus, gente que pregou a palavra de Deus, gente que durante muito tempo teve a intimidade com a palavra de Deus. Eles negarão a palavra, eles abandonarão a palavra, eles distorcerão a palavra, eles serão escarnecedores da palavra, eles se tornarão inimigos da palavra. A Bíblia chama de apóstatas, a apostasia. A Bíblia inclusive diz que é muito possível que milhões de pessoas hoje, quero dizer os irmãos, que estão desviadas, elas estão desviadas, estão cumprindo inclusive esse papel, promovendo na vida delas o quê? Escândalo. Escândalo, porque são pessoas que conhecem a luz, mas vivem nas trevas. Que a Bíblia diz que o estado dessas pessoas é pior do que o primeiro. E a Bíblia diz que melhor seria para essas pessoas nunca terem conhecido o Evangelho. E não sou eu que digo, é o apóstolo Pedro. Pessoas que a Bíblia diz que voltou a porca lavada ao seu espojadouro de lama. Porque um incrédulo, ou aqueles que hoje descreem, aqueles que não foram alcançados, fazem muita coisa por ignorância. Mas a Bíblia diz que o espírito da apostasia está inclusive dentro do nosso arraial. Pessoas estão se degladiando em nome, e as trevas estão usando essas pessoas para fazer pouco caso de nós, para jogar-nos uns contra os outros. O Senhor Jesus Cristo disse que no seio da sua igreja haveria o quê? Joio e trigo. Isso não é novidade. O Senhor Jesus Cristo nos orientou. Então, haverá uma avalanche de pessoas que praticarão a apostasia. Falsos pastores, falsas profecias, falsos milagres. Gente que conheceu o Evangelho e hoje vive nas trevas e na prática do pecado. E dominado pelos pecados, vencidos pelos pecados. Porque uma coisa é cair e outra coisa é permanecer caído. Cair, qualquer um pode cair. Eu posso cair, você pode cair. Agora, permanecer caído e vencido, aí não. Você caiu, o Senhor te levanta. O Senhor te convence que você ali não pode continuar, porque o Espírito Santo de Deus, olha o que o texto diz, ele diz assim: entretanto, irmãos, devemos dar graça a Deus por vós,
Amados pelo Senhor, versículo 13, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito na fé, na verdade. Esse texto fala de duas situações, de uma que vai crer na mentira e um outro que vai viver uma realidade diferente. Olha só, esse texto diz, mas para que também Deus vos chamou mediante o nosso evangelho, para vocês alcançarem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 15 diz assim, versículo 15, assim pois, permanecei firmes. Permanecei firmes e guardai as tradições que vos forem ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, ou seja, conserve tudo que vocês aprenderam dos apóstolos. Estou me referindo da apostolicidade verdadeira, ou seja, de que a igreja está firmada sobre a base, a pedra angular que é Cristo, e depois de Cristo, a pregação dos apóstolos de Cristo. Não desses apóstolos que se dizem apóstolo em nossos dias, porque para ser apóstolo era necessário ser testemunha da ressurreição de Cristo, de ter visto Jesus Cristo ressurreto, e nenhum desses viram. Se dizem, mas não são. Se dizem, mas não são. Na verdade, a Bíblia diz então, quando for revelado o homem da iniquidade, quando o anticristo assumir o trono e as grandes nações der o poder para esse que há de comandar a economia mundial, o poder político mundial e etc. E a Bíblia diz, ele vai ter uma característica que nós já vemos em nossos dias, porque mais importante de saber quem é o anticristo, é o espírito do anticristo que já opera. O espírito do anticristo já está operando nas celebridades, na cátedra, nos discursos polidos, dos poderes constituídos. A gente vê o espírito do anticristo. A Bíblia diz que o anticristo vai se opor, versículo 4, por gentileza, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. E ele, inclusive, desejará ser adorado como Deus. E há de entrar em conflito, inclusive, com os judeus lá em Israel. Ele há de querer que seu poder e sua autoridade seja reconhecida por todas as nações, inclusive por Israel, o que vai ser uma grande dificuldade. Então, o apóstolo diz, essa vai ser uma característica, a desconstrução da ideia de Deus, da pessoa de Deus, da autoridade de Deus, de você crer em Deus como criador e sustentador de todas as coisas, de um Deus que não é energia, mas que tem vontade, que estabelece o que é certo e o que é errado, que estabelece julgamento, que estabelece um propósito para o universo, um propósito para as nossas vidas. O mundo não vai querer esse Deus. Isso já está sendo disseminado dentro das escolas, das universidades, naquilo que se chama de cultura ou falsa cultura. A desconstrução da família, a desconstrução de Deus, Criador. Eles vão dizer que foi o homem que criou Deus, e não que Deus criou o homem. Entenda! Abra seus olhos, para que você não seja contaminado, como milhões estão sendo contaminados
pela Covid-19. E a contaminação do vírus é uma coisa, agora essa contaminação, a contaminação do vírus pode levá-lo à morte física, mas a contaminação desse tipo de mensagem na sua vida pode custar a sua destruição completa e seu afastamento de Deus e completamente a sua condenação eterna. Se você tem medo de ser contaminado pelo vírus Covid-19, deve temer ser contaminado pelo espírito de engano, da iniquidade, da mentira. E olha só, ele diz assim: vocês não se recordam, versículo 5, de que ainda quando nós estávamos com vocês, convivendo com vocês, eu falava, eu revelava, eu ensinava, e diz o texto, eu costumava dizer-vos estas coisas. O que ele está dizendo aqui por epístola, ele disse: eu ensinei a vocês pessoalmente, presencialmente. Então, meus irmãos, com efeito, diz, versículo 7, o mistério da iniquidade já opera. O ministério da iniquidade já opera, mas vai chegar o momento de uma relevância máxima. E aguarda tão somente aquele que o detém. Ou seja, aguarda apenas que Deus permita, que Deus ordene. Se há alguma coisa que está, a Bíblia diz que todas as coisas estão debaixo do controle de Deus, e aí o Senhor vai, num determinado momento, dá um basta, e diz o texto, então será, versículo 8, olha só, o texto é muito claro. Então, quando Deus permitir, será revelado o iníquo a quem, e o texto diz, esse iníquo, esse homem da perdição, o chamado o anticristo, quem vai destruí-lo é o próprio Senhor Jesus. A Bíblia diz, a quem o Senhor Jesus Cristo, que tem autoridade máxima, matará com o sopro de sua boca e o destruirá. De que maneira? O Senhor vai destruir na manifestação da sua vinda. Quando o Senhor aparecer, a coisa é concomitante, ou seja, é simultâneo. Na hora que o Senhor aparecer e o Senhor se revelar, e a Bíblia diz, e assim como um raio, né, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, o Senhor aparecerá. A Bíblia diz que o Senhor o aniquilará, o destruirá. Ele terá um poder tão grande que só o Senhor Jesus poderá destruí-lo. O poder do anticristo será de uma extensão e de uma proporção tão extraordinária, em função de que a humanidade estará iludida e submissa, que só Jesus Cristo poderá destruí-lo. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo o destruirá. Ora, o aparecimento do iníquo, veja só, olha só, é segundo a eficácia de Satanás. Como eu disse aos irmãos, só o Senhor Jesus vai destruí-lo, porque Satanás, ele vai ser, na verdade, quase que a encarnação do maligno. Ele vai operar, inclusive, com todo o poder, sinais e prodígios, e que vai iludir a muitos. A Bíblia diz, o mundo vai ficar extasiado. Esse aí sim, esse aí é o cara. E a Bíblia diz, prodígios de mentira. Mas o homem, a humanidade não vai ver e não vai ter a percepção de que é engano, é mentira. Ficarão seduzidos, fascinados, como muitos ficam fascinados com milagres e embustes de religiosidades e de manifestações religiosas mentirosas. E a Bíblia diz que com todo engano de injustiça aos que perecem, a
aqueles que trocaram o evangelho, a verdade, e abandonaram e resistiram ao evangelho, vai crer. A Bíblia diz, quem vai crer? Vai crer aqueles que hão de perecer. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E ao invés de crer no Evangelho, na mensagem do Evangelho, naquilo que eu estou pregando para você aí em casa e aqui no templo, fizeram uma opção para crer exatamente na mentira, propalada, em dimensão, nos 5 continentes do mundo. E a Bíblia diz que, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, por esse motivo, está aí a pergunta que eu fiz no início e agora estou respondendo e finalizando. Porque não escolheram, não optaram em crer no Evangelho, em meu filho, na mensagem dos apóstolos. A Bíblia diz, Deus manda, está ali, ó. Por esse motivo, Deus manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Não é isso? Já que vocês não creem na mensagem dos apóstolos de Cristo, já que vocês não creem na mensagem do Evangelho que a igreja prega, e aí Deus manda a operação do erro para que deem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se contra a injustiça. Ora, meus irmãos, o texto do apóstolo Paulo, na verdade, é uma grande vacina. A gente está falando tanto em vacina, está aqui uma vacina. A vacina contra a mentira, a vacina contra o engano, a vacina contra toda espécie de uma possibilidade de você ser iludido, a vacina contra a ilusão. Esse texto diz, cuidado, esse texto diz, não demovais com facilidade, creiam nessa palavra. Permanecei firmes, diz o texto. E versículo 16, então, concluindo. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu uma eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Irmãos, amados pelo Senhor, Deus, segundo o texto do versículo 13, Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Então, permaneçam firmes, tomem essa palavra como âncora da vossa alma, que é Jesus Cristo, pois Ele nos amou e nos deu uma eterna consolação, nos deu uma boa esperança pela sua graça, pelo alto preço que Ele pagou por mim e por você na cruz do Calvário. Ele ainda termina dizendo, olha, eu gostaria que vocês consolassem uns aos outros e confirmem uns com os outros essa boa palavra, e que vocês produzam boas obras. Que Deus possa te abençoar, meu irmão, que essa palavra possa ter abençoado sua casa, que essa palavra sirva de filtro, um filtro, para você, quando ficar ouvindo isto ou aquilo, o irmão, a irmã, e todo aquele que está ouvindo agora, tenha condições de fazer um discernimento, a fim de que sua vida e a vida de muitos não seja tragada pelo engano. Deus abençoe você, Deus abençoe a nossa igreja,
vamos permanecer firmes, vamos sair dessa pandemia, eu e você vamos sobreviver essa pandemia e que saiamos melhores, né? Melhores, que saiamos mais tementes, mais convictos, mais próximos de Deus, mais santificados, que essa pandemia sirva para ser usada por Deus para o nosso bem, com um bom propósito, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam o quê? Para o bem. E Deus há de usar essa pandemia para o meu bem, para o seu bem, para o nosso bem. Que Deus te abençoe. Amém. Queridos, nós queremos encerrar esse culto antes da palavra final, da mensagem musical final, e eu quero desejar a vocês uma noite de paz, um final de semana abençoado pelo Senhor. Deus te livre de todo mal, te guarde de todo mal, guarde a sua entrada, a sua saída, guarde toda a sua família, abra portas e horizontes para você, e vamos estar aqui domingo pela manhã às 10 horas, e domingo que vem o culto será às 17h30 e não 18h30, para nós terminarmos às 19h30, considerando que o toque de recolher foi para as 20 horas. Deus abençoe a todos, e nós vamos, nesse momento, impetrar a bênção apostólica, e logo em seguida teremos uma mensagem musical e o encerramento do culto. Deus te abençoe, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça transformadora de Cristo, seu Filho, nosso Salvador, e que as consolações do Espírito Santo de Deus permaneça com cada servo e serva do Senhor aqui, e com todas as vidas que foram alcançadas e contactadas por este culto a Deus online e presencial. Nós te pedimos a bênção para todos eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sentai-vos, meus irmãos. Deus os abençoe. Vamos ouvir a mensagem musical final.
Filadélfia, Primeira Igreja Batista de Salvador. Transformados por Cristo para sermos diferentes e corajosos, para fazermos diferença. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Seja bem-vindo aos cultos online da Filadélfia, Primeira Igreja Batista de Salvador, com mensagens que vêm do coração de Deus para seu coração. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.